Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata realizou as suas jornadas parlamentares nos dias 12 e 13, subordinando-as ao lema Reformar Portugal com Justiça e Solidariedade. Ressalta um primeiro destaque, o propósito reformador que anima a nossa ação política, muito especialmente agora quando o povo nos deu o encargo de governar Portugal. E reformar é preciso quando Portugal vive um encontro dramático com a sua história e os portugueses se angustiam face ao futuro que os desastrosos governos socialistas por pouco não lhe destruíam. Esta reforma será feita conformando-a com os valores matriciais do PSD: justiça, solidariedade, coesão. E esses valores terão uma incidência social, mas também territorial. Por isso é que traremos em breve a debate um projeto de resolução que tem o propósito de lançar a reflexão sobre o despovoamento e a desintegração de vastos territórios, sobretudo do interior de Portugal, que os últimos censos deixaram bem a nu. Trata-se de uma reflexão inadiável para a qual todos somos convocados, sob pena de persistirmos num caminho de intensificação de perigosas injustiças e maléficas iniquidades que não são mais toleráveis. Entretanto, deve ser sublinhada a ação do Governo, que empreendeu já a reforma do poder local, que se traduz na sua modernização e no seu ajustamento aos desafios dos tempos que vivemos e do futuro que queremos vencer. E porque não pode haver coesão territorial sem coesão social, as nossas jornadas prestaram uma especial atenção às questões da justiça, da solidariedade e da coesão social, valores matriciais do Programa de Emergência Social que o Governo concretizará nos próximos 4 anos. Recusando uma abordagem meramente teórica, as nossas jornadas contaram com um primeiro momento de visitas dos deputados a diversas instituições de solidariedade social de norte a sul do país. Foram encontros de grande fecundidade porque pudemos constatar uma vez mais o papel indeclinável destas instituições no apoio aos mais carenciados. Foi sobretudo importante ouvir os dirigentes destas instituições detalhar-nos o seu trabalho cotidiano a favor da solidariedade, ouvir-os sobre as dificuldades com que se confrontam, os pagamentos que se atrasam e que o Governo anterior prometeu para edificar um novo lar, uma nova creche, os acordos de cooperação que não há garantias que venham a ser estabelecidos, as 1001 regras obtusas que impõem condições aos espaços e aos equipamentos, a sobrecarga de custos advenientes de quadros de pessoal que são, às vezes, verdadeiras inutilidades. A ouvi-los ainda manifestarem a sua satisfação pelo facto deste Governo pretender estabelecer um novo paradigma de relacionamento com essas instituições baseado na confiança, no respeito e na parceria. E ouvindo-os, mais nos capacitamos da importância do Programa de Emergência Social, um programa que congrega um repositório de medidas simples, práticas e despidas de entraves burocráticos, mas que exige a situação de emergência que atualmente vivem milhares de portugueses vítimas da desastrosa governação socialista. É importante recordar que o PES assenta em 5 áreas de intervenção, compreendendo dezenas de medidas. Em primeiro lugar, as famílias onde o desemprego crescente arruinou expectativas, ignorou as esperanças e onde é imperioso reacender a confiança. Em segundo lugar, os mais idosos, grupo social onde mais se anicham e mais persistem os fenómenos da pobreza extrema. Em terceiro lugar, as pessoas deficientes que seria pecaminoso deixar à margem de uma sociedade que quer romper adiante. Em quarto lugar, o voluntariado como um instrumento de participação cívica, onde o indivíduo se exalta pela cooperação, pela compartilha e pelas respostas aos imperativos éticos. Em quinto lugar, as instituições particulares de solidariedade social, cansadas da subordinação a uma teia burocrática que o anterior Governo não se cansou de lhes urdir. Importa recordar que muita gente, nomeadamente muitos senhores deputados da oposição, reiteraram a crítica de que o PES não passaria de uma listagem de bons propósitos, que o tempo iria roendo, atirando a sua concretização para as calendas. Pois bem, enganaram-se.
Enganaram-se porque, sem perder tempo, as primeiras medidas estão já aí. Estão já aí. Desde logo a criação de tarifas especiais nos transportes, no gás e na eletricidade, propiciam às pessoas carenciadas preços de serviços essenciais mais baixos do que antes dos aumentos recentes a que aqueles bens foram sujeitos. Depois a criação de 20 mil vagas de creche, um verdadeiro ovo de Colombo, já que ganham as instituições que assim otimizam recursos humanos, físicos e de equipamentos, as famílias que terão mais respostas sem aumentos de custos, o Estado que com menos recursos garante mais respostas de qualidade, sublinho, de qualidade, às famílias e às crianças. Está também já constituído um grupo de trabalho que no prazo de 60 dias irá propor um conjunto de regras que visam aligeirar e desburocratizar o funcionamento dos lares de idosos, com particular incidência no licenciamento das instalações, dos equipamentos e dos serviços de alimentação. E outro exemplo ainda tem a ver com a apresentação que se fará em breve por parte do Grupo Parlamentar do PSD de um projeto de lei de bases da economia social que se insere no PES. Senhor Presidente, senhores deputados, obstinados nas suas ideologias, vítimas de fundamentalismos preconceituosos, foi triste, muito triste, assistir ontem na reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social à forma como os partidos de esquerda criticaram o PES. As críticas da extrema-esquerda são naturais e servem até para atestar o valor das nossas convicções e a oportunidade dos nossos propósitos. Mas as críticas dos deputados socialistas é que são incompreensíveis. Pois não é verdade que, se o PES provém de uma demonstrada sensibilidade social deste Governo, deve igualmente a sua origem ao estado calamitoso em que a governação socialista deixou o país e a vida dos portugueses? Perguntamos. Não tivesse aquela governação criado mais 700 mil desempregados, desequilíbrios orçamentais esmagadores e um endividamento historicamente inigualável, e talvez não fosse necessária a criação do PES, com a sua resposta de emergência a 3 milhões de portugueses e um orçamento de cerca de 400 milhões de euros por ano. Pode parecer paradoxal, mas o programa de emergência social é também, e por essa razão, lamentavelmente, filho da inenarrável governação socialista da última meia década. Termino retomando o tema das nossas jornadas parlamentares: reformar Portugal com justiça e solidariedade. O PSD, partido reformador por excelência, está bem compenetrado das exigências que Portugal e os portugueses lhe endossam ou lhe endossaram com a vitória eleitoral de 5 de junho. Pois bem, fiquem a saber que nós não viramos a cara às dificuldades, não nos furtamos ao esforço, não amolecemos as vontades, não esmorecemos nos propósitos, quando o que está em causa é construir um Portugal mais justo e mais solidário, onde não fique ninguém para trás, disse.